Você sabe como se preparar para uma aula de dança? O que fazer e o que não fazer para ter um dia mais produtivo e uma aula mais prazerosa? Então fica comigo até o final que eu vou te contar tudinho. E o melhor, o último tópico é o mais importante. Vem comigo! Oi, eu sou a Bruna Pacheco, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre como se preparar para uma aula de dança. O grau de exigência corporal das danças, ele varia de ritmo para ritmo. Tem aulas que vai precisar muito do seu fôlego, que você se movimente mais rápido, e tem aulas que vão ser mais tranquilas, mais calminhas. Mas para todas elas, o mais importante é se alimentar no máximo 1 hora antes. Eu sei que vai ter dias que não vai ter como, ou que você fica com muita fome igual eu. Mas evite sempre de comer muito perto da aula, porque assim você se sente muito enjoada, você acaba não dando o máximo de você fica pesado, principalmente quando come comidas muito pesadas, muito gordurosas ou macentas antes da aula. Então, se possível, se alimente 1 horinha antes ou meia horinha antes, para não chegar na aula pesado, para você conseguir dar mais de você e fazer até o final. Escolha uma roupa confortável e que você se sinta bem para poder ir para sua aula. Uma coisa que é muito ruim é você estar na aula incomodado porque tem algo te apertando, ou porque tá meio esquisito, ou porque tá marcando demais. É muito ruim essa sensação. Então, escolha roupas confortáveis para você, fica testando em casa antes, fica se mexendo e tente entender como aquela roupa age no seu corpo, como ela se acomoda antes de você ir para a aula. Assim você consegue ficar mais confortável, menos preocupada e mais entregue. Arrume-se como se você estivesse indo para a aula presencial. Nada menos produtivo do que você fazer uma aula de pijama ou fazer uma aula sem uniforme. Por exemplo, se for um balé, você não está de colã, não está de meia, não está realmente caracterizado para aquela aula. Porque assim você não vai se sentir parte da turma, ou não vai se sentir confortável, ou no meio da aula vai ficar com vergonha. Então se arrume como se você estivesse indo para a aula. Escove os dentes, arrume o cabelo, põe uma roupa confortável. Se a aula tiver uniforme, vista o uniforme da escola, mas se sinta bem. E o principal, como se você estivesse lá. Leve sempre uma garrafinha de água. A gente nunca sabe quando tem algum imprevisto na escola. Se tá sem água, se o bebedouro quebrou, se tem muita gente na fila esperando. Então leve sempre a sua garrafinha de água, deixe ela sempre cheia antes de sair de casa, que assim você fica com a água mais acessível e não precisa sair da aula só para beber água. Ela já tá ali do seu lado, bem rapidinho, ninguém viu. Evite fazer aulas em um ambiente que tenha muitas pessoas. Se você vai fazer uma aula online de dança em casa, onde tem muita gente, vai ser mais difícil você se concentrar, vai ser mais difícil você se entregar realmente para aquilo que você tem que fazer, que é dançar, se expressar, colocar todo o seu corpo e todo o seu gás naquilo. Se tiver alguém te olhando ou se tiver muito falatório, você vai se desconectar rapidinho. Então a dica é: sempre faça a aula num lugar calmo. Certifique-se de que está tudo pronto para sua aula, no mínimo uns 15 minutos antes. Porque se faltar 2 minutos para começar a aula e você lembrar, caramba, esqueci de fazer tal coisa, já era. Você vai se atrasar para a aula, você vai chegar todo afobado. Então 15 minutos antes da aula tem que estar tudo pronto e você só sentado e esperando começar. O principal dessa dica para as aulas online é ver se tem internet em casa, ver se a luz está boa, se o seu professor vai conseguir te enxergar, veja se a sua meia está conseguindo escorregar ou se ela está travando no chão. E se 15 minutos antes já estiver tudo ok, tudo pronto, tudo arrumadinho e perfeitinho, aí você relaxa e espera a aula começar. Sempre cheque que você pegou tudo que vai precisar antes de sair de casa. Certifique-se de que você pegou sua garrafinha de água, sua máscara se ainda precisar, seu sapato. Nunca deixe para checar quando já estiver no meio do caminho, porque senão ou você vai ter que faltar, ou você vai ter que voltar, ou você vai fazer a aula
faltando alguma coisa, e isso é muito ruim. Então sempre certifique-se de que você pegou tudo, de que tá tudo ok e que você tá tranquila. Cheque o clima-tempo antes de sair de casa. Se o tempo não está lá aquelas coisas, se tá meio cinza, se tá uma coisa meio esquisita, você tá sentindo que vai chover, já se prepara, não espera chegar perto da aula para você decidir o que fazer. O que mais acontece é cair uma chuva, falta vários alunos. E isso não pode acontecer, isso não precisa acontecer na verdade. Tá o tempo meio estranho, tá meio diferente, um clima esquisito. Já pensa numa alternativa B, num plano B de como você vai para aula. Ou sai de casa um pouco mais cedo para você não pegar a chuva, mas não deixa de ir para aula só porque tá chovendo. E esse é o tópico mais importante. Ponha músicas sobre o tema da sua aula para você já ir entrando no clima antes de chegar lá. Nada pior do que a gente chegar na aula com aquele pensamento do trabalho ou com aquele pensamento, ai, fiz alguma coisa, discuti com alguém. O melhor é a gente já chegar no clima da aula. Então, ponha uma musiquinha. Se você for fazer uma aula de samba, escuta um sambinha de gafieira antes. Se for uma aula de balé, ponha uma música bem calminha para você já ir entrando no clima e já chegar na aula preparado. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. E se você não começou a dançar ainda, mas tem muita vontade, eu te recomendo o vídeo 1, em que eu dou dicas para quem quer começar a dançar ou para quem começou há pouco tempo. Então vai lá conferir as dicas e já anota para você começar a fazer uma aula esse ano. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, ativa o sininho e compartilha com aquele seu amigo. Até a próxima! Certifique-se de que...